Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Aleluia! E louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que temos de estudo, reflexão e oração, onde profetizamos todos os dias sem cessar aqui nesse canal, minha irmã, que toda a nossa família, que toda a nossa parentela será transformada na família do Salmo 128. Para você que não me conhece, minha irmã, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem como missão despertar em você a fé no que diz a palavra lá em Tiago 5,16, que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Todos nós somos, minha irmã e meu irmão, justificados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que é o livro do Êxodo, capítulo 19, hoje vai ser do versículo 5 até o versículo 9. Eu te peço que nos ajude em nome do Senhor Jesus, dando seu like, se inscrevendo nesse canal, para que essa mensagem se espalhe e alcance mais vidas em nome do Senhor Jesus. Tá bem? E deixe também o seu comentário para que eu saiba o seu nome e eu coloque no nosso grande caderno de oração. Esse caderno só está crescendo em nome do Senhor Jesus. E para a glória dele também os testemunhos estão chegando para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Mas veja que no versículo 5, então, o Senhor diz a Moisés: "E agora, se ouvirdes atentamente a minha voz, e guardardes minha aliança, sereis para mim o tesouro de todos os povos, porque toda a terra é minha." Ou seja, toda a terra pertence ao Senhor, todos os povos pertencem ao Senhor, mas aqueles que obedecem e ouvem a voz do Senhor e obedecem, esses serão tesouros do Senhor. "E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel." Então o versículo 7 diz que Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que lhe ordenou o Eterno. E o povo respondeu: "Tudo que falou o Eterno faremos." E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: "Eis que eu venho a ti na espessura da nuvem, para que ouça o povo enquanto eu falo contigo, e também em ti crerás para sempre." E anunciou Moisés as palavras do povo ao Eterno. Então veja, minha irmã e meu irmão, que quando o Senhor diz que seremos para Ele um reino de sacerdotes, a palavra no hebraico para sacerdotes é kohen, e significa aquele que ministra, significa um conselheiro confidencial de Deus. Mas antes o Senhor diz: "Se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança." Sabia que ouvir no hebraico é shemá. Shemá significa ouvir e obedecer. Então quem ouve e obedece ao Senhor se torna propriedade exclusiva de Deus, se torna um reino de sacerdotes para o Senhor, aqueles que vão ser o quê? Conselheiros confidencial do Senhor. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que antes o sacerdote é que era um canal para se chegar a Deus. Havia, minha irmã e meu irmão, uma separação entre Deus e o povo. Mas depois de Jesus, de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós. Então agora nós somos sacerdotes
do Senhor, né? Mas nós temos de livre acesso ao nosso Pai. Nós somos sacerdotes que temos uma vida santa, mas nós também temos livre acesso a este Deus que é Pai. E que é tão maravilhoso ter esse Deus como Pai. Um Deus que nós podemos nos aproximar dele e chamá-lo de Paizinho. Jesus nos ensinou a chamá-lo de Paizinho, de Abba Pai, nosso Paizinho querido, um Pai maravilhoso. Um Deus que nós temos que temer o nome dele, sim, mas nós não podemos ter medo, não. Porque nós temos livre acesso, nós podemos ter liberdade. Não precisamos mais de nenhum sacerdote. Não precisamos, todos nós somos sacerdotes. É claro que nós temos nossos líderes, nós temos nossos pastores. Jesus é o caminho, ele é o mediador entre Deus e nós, mas ele deixou esse caminho livre para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor, nos aproximar desse livre acesso. Olha, o Pai é meu, mas é seu também, é seu também. Esse Deus que é tão maravilhoso, que nos deu o Espírito dele, o Espírito dele que é santo e quer que nós sejamos santos, porque o caráter que o Espírito Santo quer formar em nós é Deus, é o caráter de Deus, né? O nosso Deus, ele é amor, ele é bondade, ele é benignidade, ele é paz, ele é mansidão, tá? Ele é bondade, ele é alegria, né? Ele tem domínio próprio, ele é fiel, ele tem paciência conosco. E é algo tudo tão maior que nós não conseguimos nem explicar. A paciência que o homem vai ter não é igual à paciência que Deus tem. A bondade que o homem vai ter não é a bondade que Deus tem. Tá? E como não obedecer a esse Deus maravilhoso? Esse Deus é maravilhoso, então nós temos que ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer cada vez mais. E é isso que nós temos que pedir ao Senhor todos os dias, para que nos ajude, Espírito Santo, me ajude a obedecer, ouvir e obedecer a palavra desse Deus. Me ajude a ter essa consciência de que eu sou sacerdote, que eu sou nação santa, povo escolhido do Senhor. Amém? Então vamos orar? E hoje é jejum de quebra de fortalezas, minha irmã e meu irmão. Senhor Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, como igreja, Pai querido, como igreja, Pai, eu te apresento todos os nomes que estão aqui nesse caderno do Relógio Mundial de Oração, te pedindo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que venha, Pai querido, quebrar todas as fortalezas, Pai, que se levanta contra as nossas vidas, contra as vidas dos nossos familiares, contra a vida da nossa parentela, que tem nos impedido, Senhor, de realmente reconhecer que nós somos sacerdotes do Senhor, que nós somos povo escolhido do Senhor, nação santa, Pai, povo escolhido, separado para te louvar, Pai, para viver uma vida dedicada ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quebra toda fortaleza de demônios, Pai, que se levantou contra a nossa vida, que se levantou, Pai, para estabelecer pedras de tropeço, Senhor, contra a nossa vida, Pai, contra a nossa vida, contra a vida dos nossos familiares, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque como igreja, Pai, nós declaramos, Pai, que a nossa casa, toda a nossa família, toda a nossa parentela servirá ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que todo espírito de Jezabel caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que todo espírito de rebelião caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, como igreja, Pai querido, eu levanto para o alto, Pai, este caderno com todos os nomes que estão aqui, Pai, e te peço que a tua misericórdia, Pai, venha ser sobre nós, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, e te pedimos, Espírito Santo, nos santifica, em nome do Senhor Jesus, tenha piedade, perdoa os
nossos pecados, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que aquele que diz que não tem pecados, esse se faz mentiroso, então em nome do Senhor Jesus, tenha piedade, Senhor, tenha piedade, Senhor, e coloca cada vez em nós essa consciência de que somos teu povo, e povo santo, povo que foi separado para ser santo, sacerdotes do Senhor, conselheiros do Senhor, ouvir do Senhor a boa palavra e pregar às nações em nome do Senhor Jesus. Senhor, dê ordem a teus anjos ao nosso respeito, dê ordem a teus anjos a cada uma da nossa parentela, guardando a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, nos guardando até mesmo enquanto dormirmos, Senhor, porque tem pessoas que estão sendo oprimidas por demônios enquanto dormem. Tem mulheres aqui nesse caderno que estão dormindo do lado de homens violentos. Então quebra, Senhor, quebra todo espírito de violência que tentar se levantar, que tentar se estabelecer dentro dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, santifica todos os homens da nossa família, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito, que sejam homens santos, homens sem violência, homens sem pornografia, homens sem maldade, homens sem espírito de perversidade, homens que sejam bons filhos, bons maridos, bons irmãos, bons para essa sociedade, em nome do Senhor Jesus, que sejam, Pai, sobretudo, adoradores do Senhor, verdadeiros homens do Salmo 128. Mas eu te peço também, Deus, que nos santifique como mulheres, a começar de mim, Pai, e da mais velha à menor, da mais velha à criancinha de peito, que sejamos mulheres santas, mulheres sem sensualidade, mulheres sem espírito de Jezabel, mulheres sem ganância, mulheres sem vaidade, mulheres que sejamos como Ana, mulheres que sejamos como Débora, mulheres que sejamos verdadeiramente Atalaia, Senhor, mulheres que verdadeiramente, Senhor, venhamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos sobrinhos, sobre a vida dos maridos, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida, Senhor, de todos os homens que conhecemos, em nome do Senhor Jesus, que eles serão homens honrados, homens do Salmo 128, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe os políticos dessa nação, que eles se tornem homens e mulheres do Salmo 128, homens não dados à ganância, Pai, homens que verdadeiramente, Pai, vão estar na política desse país para fazer aquilo que te apraz, aquilo que te agrada, Pai, cuidando da causa do pobre, do necessitado, da viúva, daqueles que estão expostos em situação de rua, em situação de violência, aqueles que não têm moradias dignas, Pai, aqueles que estão, Pai, que dependem da saúde pública desse país, tem de misericórdia, Pai, aqueles que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, tem de misericórdia, Pai, que esses homens e que essas mulheres que estão na política desse país, que eles se tornem homens e mulheres do Salmo 128 e que façam na política desse país, Pai, tudo aquilo que te apraz, em nome do Senhor Jesus, de Yeshua HaMashiach, Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos os demônios que se levantar, Pai, como estacas, Pai, nas fronteiras desse país, Pai, que caiam por terra em nome do Senhor Jesus, Pai, que caiam por terra em nome do Senhor Jesus, porque nós declaramos, Pai, que as crianças do Brasil, que os jovens do Brasil, Pai, em nome do Senhor Jesus, que os adolescentes do Brasil serão adoradores do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Cai, Pai, todo esse espírito, todos esses demônios, Pai, que estão nessas fronteiras, em nome do Senhor Jesus, Pai, que caia por terra. Deus, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Pai, como igreja, te peço como igreja, Tu és o Deus das maravilhas, não existe impossível para ti, Pai. Te peço perdão como igreja, Pai, por todos os nossos pecados, Pai, por toda a desordem que trouxemos para o nosso corpo, para a nossa vida, Pai, para a nossa casa, para a nossa família, Pai, para a nossa parentela. Pecados, Senhor, que foram cometidos com a nossa boca, com a nossa língua, pecados que foram cometidos pela nossa falta de sabedoria,
tenha misericórdia, Pai querido, mas nos cura, Pai. Hakesuri de Anáxiris, Denia Tassiriamá, Hatessuri de Anáxiris, Deia Cassirioná, tantas pessoas doentes, Pai, tantas pessoas enfermas, Senhor. Senhor, eu coloco diante do Senhor essa moça, Pai, que está com essa calcificação na carótida, Pai. Tem de misericórdia, Pai, tem de misericórdia dessa moça, tem de misericórdia dessa minha irmã, dessa minha amiga que está chorando por ela. Tem de misericórdia, Pai, o choro dessa minha amiga é meu choro também, Pai, é o choro desse ministério. Tem de misericórdia, Pai, cura essa moça para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai. Cura essas irmãs que estão com câncer, Pai, em tratamento de câncer, cura. Tu és o Deus das maravilhas, de que xiriada suridia máceres, de que saridia náceres, de niopa que saridia na, hatissuridia náceres, de ni que saridia náceres. O Deus que ressuscitou Lázaro está vivo em nome do Senhor Jesus, hatissuridia náceres, e Ele o tempo todo, Ele se conecta conosco, o tempo todo, Ele está andando conosco, hatissuridia náceres. Cura, Senhor, cura essa irmã que está sofrendo ali essas causas da diabetes. Cura em nome do Senhor Jesus essa rinopatia diabética. Cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cura, Pai, por esse irmão que está ali, Pai, lutando, Senhor, lutando contra esse AVC, Pai, esse AVC que foi terrível, Pai, terrível. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura essa senhora também que está em tratamento desse AVC. Hakesuri de Anáxiris. Cura, Pai, Tu és o Deus da maravilha. Coloca essas pessoas de pé, Pai, para glorificar Teu santo nome, Pai, para glorificar Teu santo nome, ainda que eles não consigam dar glórias ao nome do Senhor, mas quem está orando por eles darão glória, Pai, darão glória, Senhor. Tem de misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os pecados, Deus, perdoa os pecados. Tem de misericórdia dessa moça que está ali, Pai, impedida de trabalhar por causa dessa chikungunya. Tenha de misericórdia. Traga as boas notícias, Pai, boas notícias em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia desses que vão fazer a cirurgia, Pai, dessa senhora que vai fazer a cirurgia, Pai, por causa desse problema de pele. Tenha misericórdia, Pai. Tem de piedade, Pai. O Senhor é o Deus que cura, Pai. O Senhor é o Deus das maravilhas. Rakisuri de Anáxis. Cura essas crianças que estão enfermas, Pai. Rakisuri de Anáxis. Que essas crianças viverão para a glória do Senhor, Pai. Para a glória do Senhor. Rakisuri de Anáxis. Eles serão adoradores do Senhor, Pai. Nos cura, Pai, do alto da nossa cabeça, a planta dos pés. Nos cura, Pai, do mais profundo do nosso cérebro, Pai. A ponta da nossa unha, Pai. Nos cura em nome do Senhor Jesus. Limpa a veia, limpa as artérias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos livra de tumores, Pai. Nos livra dos tumores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, limpa o nosso sangue, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, aumenta o nosso sistema imunológico, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que os nossos ossos sejam cada vez mais saudáveis. Em nome do Senhor Jesus, que todo câncer de ossos caia por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus das maravilhas, Pai, e não existe enfermidade que o Senhor não possa curar, Deus. Senhor, eu ainda te peço, Pai, por todos os nossos pastores, por todos os mestres, por todos os líderes, Pai, por todos os missionários que estão no campo, Pai, por todas as pastoras, Pai, e por todos os familiares deles, Pai. Tem de misericórdia em nome do Senhor Jesus. Tem de piedade, Deus, porque o Senhor é Deus. Tem de piedade, tem de misericórdia, Pai. Guarde como a menina dos teus olhos, Pai. Livre de todo espírito de Amaleque que tentar deter os teus profetas, Pai. Tem de misericórdia. Abençoe todos aqueles que têm ministério de judaísmo messiânico, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tem de misericórdia. Guarde a nação de Israel como irias de anjos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda os líderes, guarda os nossos pastores. Nós precisamos da santidade deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Há de quem tocar no fio de cabelo dos seus líderes, Pai, dos seus profetas, Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra fala: não maltrateis os meus profetas. Hakesuri de Anáxiris, de Nikesari de Anás. Todo aquele que é portador da tua voz, portador da tua palavra, Pai, é um profeta do Senhor. Então estabelece, Senhor, estabelece essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cerca com miríades de anjos, Pai, a vida dos nossos pastores. Cerca com miríades de anjos da nação de Israel, Pai. Que haja prosperidade ali, que haja prosperidade na nossa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. De todos nós que oramos por Jerusalém, tem de misericórdia, Pai. Precisamos da santificação dos nossos pastores, precisamos que esses ministérios de judaísmo messiânicos prosperem, Pai, para a
a glória do nome do Senhor Jesus, e que todo Israel seja salvo, Pai. Eu profetizo como igreja em nome do Senhor Jesus, aquilo que está na tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tem de misericórdia, Pai, tem de misericórdia em nome do Senhor Jesus, tem de misericórdia, Pai, de todos aqueles que estão envolvidos em ministérios, Pai, de intercessão. Fortalece esse líder, Pai, tira toda a divisão que acontece no ministério dele, em nome do Senhor Jesus. Fortalece o relógio mundial de oração, nos fortalece como intercessoras, Pai, nos dê cada vez mais saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus, principalmente saúde nas cordas vocais, Pai, para que possamos, Senhor, clamar pelo nome de Yeshua HaMashiach. Amém, aleluia, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço também, Pai querido, por todas as minhas irmãs e irmãos que estão lá fora como estrangeiros, Deus. Tem de misericórdia, Senhor, de cada um deles, Pai querido. Abre porta de casamento para essas moças que precisam se casar, Pai, para a alegria dessa mãe, Pai, que ora por elas. Abre porta de emprego, que essa moça consiga, Senhor, estabelecer o diploma dela ali fora, Pai, que o diploma dela se torne válido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê casamento para elas, um bom casamento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura o casamento dessa outra irmã que está ali, Pai. Essa mãe precisa ter paz, tranquilidade, de saber que as filhas estão bem estabelecidas em terras estranhas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que elas se tornem como filhas daquela terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas terras estranhas não possam resistir a essas moças, Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses netos prosperem, estudem, façam boa faculdade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia das minhas irmãs também que estão na Itália, que estão nos Estados Unidos, que está na França, Pai. Tenha misericórdia, dê casamento para esse meu irmão que está ali nos Estados Unidos, Pai. Eu quero ver esse casamento, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, estabelece, Pai, que eles tenham alegria, Pai, que eles tenham lazer, que eles tenham paz, que eles tenham honra, Pai, para que eles possam te dar essa honra, Pai, para que eles possam te devolver essa honra, Jesus. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Deus querido, mas sobretudo, Pai, nos dê sempre essa consciência de que nós fomos chamados para sermos povo escolhido do Senhor, propriedade separada do Senhor, um tesouro para o Senhor dentro de todas as nações, dentre todos os povos das nações. Dessa consciência cada vez mais, Pai, nós temos que te louvar, que nós temos que te honrar, que nós temos que ser um povo santo, Pai, porque nós somos sacerdotes do Senhor. E o sacerdote tem que ser santo, santo como o Senhor é santo, Jesus, como o Senhor é separado, Pai. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude, perdoe os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas dificuldades, Jesus, e nos ajude. Santifica toda a nossa casa, santifica as nossas crianças, santifica os nossos jovens, nossos adolescentes, santifica todos os homens da nossa família, nos santifica como mulheres, nos ajuda, Jesus, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Senhor, tende misericórdia, te pedimos, Paizinho, porque Tu és o nosso Paizinho, o nosso Paizinho, e te louvamos, Jesus, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é o sumo sacerdote, é aquele que intercede diante do Pai todos os dias por nós. Enquanto o diabo nos acusa, Jesus, o Senhor é aquele que intercede. João nos dizia, se confessares o teu pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, porque nós temos alguém diante do Pai que nos perdoa continuamente. Nos perdoa. Muito obrigada, Jesus. Se não fosse o teu amor, se não fosse o teu perdão, eu não sei o que seria de nós, Jesus. Muito obrigada. E nos abençoe. Abençoe toda a nossa casa, toda a nossa família. Continue nos santificando e nos ajudando, Espírito Santo, pelo teu Espírito, Senhor, para que possamos ser a família do Salmo 128. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce, você colabore com Deus para que toda a sua casa se transforme na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas enquanto o Senhor permitir, eu estarei aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus.